Você foi uma sugar... É sugar o quê? Baby. E ele tinha 3 filhas. Teve uma que ficou tão chateada com ele que teve que colocar silicone pra ela perdoar. Mas ele pagava tudo. Tudo. Tesouro, você teria coragem de ser uma sugar baby? A Perla teve. Tava tudo muito bom, tudo muito bem, até que as filhas do sugar daddy dela pensaram, poxa, ela tem idade pra ser minha irmã, não a minha madrasta. Perla, quantos anos você tem, gata? Oi, eu tenho 26. Você foi uma sugar... É sugar o quê? Baby. Você foi uma sugar baby. Isso, foi em 2017, mais ou menos. Faz o quê? Uns 5 anos? Eu sou horrível de conta. Por aí, Não, fazem 6. 6 anos, é que eu sou de humanas, mas tudo bem. Há 6 6 anos anos. você foi uma sugar baby. Sim. Como é que foi isso, gato? Como é que começou esse negócio aí? É que, na verdade, assim, eu tinha uma amiga, tenho ainda, né, uma amiga muito querida, e ela iniciou um relacionamento sugar. E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, tipo, nossa, será? Sabe? E aí ela não falava pra ninguém e não conta até hoje onde ela conheceu essa pessoa. E eu fiquei curiosa e eu comecei a pesquisar sobre. E aí eu achei um aplicativo. Aí nesse aplicativo, que é próprio para isso, você até, não sei se você já conhece, mas ele até tem um tempo assim que você manda suas informações, que você tem que ser aprovado, é um drama, sabe? E é bem seleto mesmo. É um aplicativo que você se cadastra pra ser sugar mesmo. Isso, exatamente. Tá. É bem direto e reto. Não é igual o Tinder. Entendi. Aí você tem que dar aqui informações, nome de verdade, foto de verdade. Nome, foto, aí tem que aquela certificação da foto, sabe? Na época, né? Não sei como tá hoje. Aquela identificação da foto, de verificação. Aí você monta a sua bio falando por que você quer ser, o que você pretende, se é só viajar, se é ganhar dinheiro, o que é. Tudo lá você tem que preencher. E aí, tipo, qual é o seu objetivo, por que você tá aqui, isso fica aparente para todo mundo. E do outro lado, né, a pessoa pode ser um daddy ou uma mãe, uma mulher, né, e eles preenchem quanto eles ganham, se tem patrimônio, se não tem, entendeu? É bem assim. Entendi. E aí, postam fotos, o que pode oferecer, o que não pode. E aí, nisso, eu era de outra cidade e eu conheci uma pessoa de uma cidade que eu vivi na infância. E eu sempre, assim, pensei em voltar para essa cidade, mas nada muito concreto. E aí eu peguei e conheci ele. Na época eu tinha tinha 19 para 20 anos e ele tinha quase 40 anos. Vocês tiveram uma conversa deixando claro que ele tinha que te dar benefícios financeiros? Não. Ele me perguntou, o que você quer? Foi uma das primeiras conversas. Aí eu falei, quero conhecer algo diferente. Quero conhecer um mundo que não é o meu mundo hoje. Aí ele falou, porque pra mim, nesse aplicativo são homens que têm dinheiro para mulheres que querem ter uma vida melhor. Aí eu falei, perfeito. Então vocês entraram num acordo logo no começo. Ele falou, mas não foi assim, tipo, você vai me pagar tal coisa. Não, não foi. E ele tinha 3 filhas. Uma de 16, uma de 17 e uma de 19 anos também. E como que era o perfil dele? Que patrimônio ele tinha? Ele não
ele tinha, assim, não era muito rico, assim, ele tinha carros de luxo, tinha imóveis, tinha uma vida muito boa, assim, sabe? Mas não era nada absurdo, nada comparado, por exemplo, à minha amiga que eu tinha visto o relacionamento no começo. Tá. Então, é uma realidade já muito diferente da minha. Era uma coisa assim, dele ganhar uns 150 mil por mês. Que delícia. Delícia. Aí, Ele era calvo? não, Ah. não, ele era bem bonito, mas bem fora do padrão, assim. O que você quer dizer com fora do padrão? Tipo, ele era bem bonito, ele era bem gordinho, tipo obeso mesmo. Ah, tá, entendi. Mas não era calvo? E não era calvo. Tá. E as filhas dele eram super bonitas, assim, super bonitas. E aí, beleza, aí a gente começou a sair, primeiramente Eu fui muito louca, na verdade, nesse início, porque ele me chamou pra passar um final de semana com ele. A gente nunca tinha se visto. E eu peguei e falei, tá bom. Aí eu arrumei minha mala e fui, não falei pra minha mãe, não falei pra ninguém, na época eu morava com a minha mãe. Só fui, saí de casa. E a gente foi pra uma outra cidade e a gente passou um final de semana lá num hotel super luxuoso, fomos pra vários lugares. E hoje eu penso que eu era tão inocente que, tipo assim, as minhas roupas nem condiziam com o lugar, sabe? Tipo, e eu achava que tava arrasando, mas não, nem com o lugar e nem com a proposta. Acho que ele esperava receber, tipo, um super mulherão e eu era uma menina. Mas você acha que ele se decepcionou a hora que ele te viu? Não, mas ele me mudou depois. Tá. Não que assim, ai, nossa, feia, mas tipo, acho que ele viu o potencial, falou, dá pra melhorar. Entendi. E aí, a gente passou esse final de semana, foi super legal. E ele trabalha muito, trabalha com empréstimo, essas coisas. Então, toda hora ele resolvendo as coisas dele de negócio, mas enfim. E na época, eu trabalhava numa empresa de marmita. Olha só. Que diferença. Pois é, que diferença. Tipo assim, a empresa vendia marmita para os restaurantes. Então, eu ficava o dia inteiro ligando para os restaurantes oferecendo marmita por telefone. Só que eu chegava, assim, de segunda-feira, depois que a gente iniciou um relacionamento, eu já vou contar essa parte, mas só esse detalhe. Depois que a gente iniciou, eu ia pra empresa super simples, tipo numa Audi do ano. Sabe? Era bem desproporcional. E aí, aí nós começamos a sair e começamos um relacionamento. Ele me pediu em namoro, tudo, foi bem legal. Só que ele não me apresentava pra família dele, nem queria conhecer minha família. De jeito nenhum. Tanto é que teve uma vez só que ele aceitou que a gente fosse numa festa junina da minha família e no dia ele cancelou. E eu já tinha avisado a família inteira que ele ia e tal, e ele cancelou. Ele só viu a minha mãe uma vez. Mas quando você começou a ficar com ele pessoalmente, você sentia algum tipo de atração por ele de fato? Ou você tava só porque ele era daddy mesmo? Eu tava perdida, pra ser bem sincera. Eu tava bem perdida. Tipo assim, pensei, meu, legal. Ele é legal, gente boa, é um homem mais velho, vou ter que aprender a me comportar, sabe? Tipo, aprender a ser mulher, porque eu era uma menina. Eu vou ter que aprender a me comportar e tá sendo legal. Na hora, sabe quando você não tá pensando nem no dinheiro e nem se você gosta da pessoa? Eu tava me divertindo. Mas ele pagava tudo? Tudo. Foi assim, no primeiro encontro a gente foi para restaurante chiques, pro hotel, tal, não gastei um centavo, tal. E aí nos próximos era a mesma coisa, só que ele vinha com presente, com roupa, com bolsa, com tudo. Que bom, aí graças a Deus. Objetivo cumprido. Aí no nosso, assim, de namoro, estamos fazendo 3 meses, eu lembro de uma vez que a gente foi na cidade que eu morava, e lá tinha uma chocolateria. Eu morava lá, né? Ele foi lá me ver. Lá tinha uma chocolateria do sul. E aí, nesse dia, ele me levou no shopping. A gente comprou horrores de roupa, assim. Horrores mesmo. E aí, ele falou: o que você quer?
Eu falei, não, eu não quero nenhum chocolate agora, não sei, tô na dúvida. Aí ele sentou na mesinha da chocolateria e falou pra moça, me dá um de cada de tudo que você tem na loja. A moça ficou uma meia hora, porque era uma chocolateria enorme, separando tudo. A gente saiu de lá com mais de R$ 1.000 em chocolatinhos. Chocolatinhos pequenos. Pequenos, pequenos, tipo assim, do tamanho de um prestígio, de um batom. Uhum. Nessa média, assim, uns menores, uns maiores, mas não eram barras de chocolate caras. Entendi. Ele que tava fazendo tudo pra te agradar, ele te tratava bem, pelo Tudo, visto, então, né? sim, sim, me tratava bem. No começo, né? No começo. E Só vocês que, faziam amor. assim, só que, por exemplo, quando nós íamos pra cidade dele, a gente ficava em hotel porque eu não podia conhecer as filhas dele. Entendi. Mas vocês faziam amor. Sim, E era bom. sempre. Era. Bem bom. Ah, então você tava no lucro total, né, gata? Só que assim, não era uma pessoa que eu conseguia confiar muito. Tá. Porque eu tava num relacionamento, mas eu não confiava. Eu lembro de uma vez que, por exemplo, eu tava fazendo comida na minha casa, lá na minha cidade. Por exemplo, Campinas e São Paulo. Uhum. Eu de Campinas, ele de São Paulo. Aí eu tava fazendo comida e ele tava em São Paulo. E aí eu mandei, ele sempre mandava uma mensagem quando chegava na casa dele. E aí eu falei assim, amor, chegou no WhatsApp isso. E ele não me respondeu. E daí foi dando tipo 9, 10 horas da noite, ele não me respondia. Aí eu peguei e mandei, oi, tá tudo bem? Ele me mandou um vídeo filmando o carro inteiro, falando, você acha que tem alguma p dentro desse carro? Não tô com mulher nenhuma, não sei o quê. E eu falei, ué, eu só queria saber se chegou, sabe? Uhum. Já E começou aí a ele dar começou. defeito já. E ele começou a se defender de coisas que eu nem tinha pensado. Uhum. E aí eu comecei a pensar, peraí, pode ter alguma coisa errada. Eu lembro de uma vez que nós estávamos também, assim, isso com uns 3 meses de namoro, numa troca de óleo, trocando o óleo do carro dele, e eu vi o Tinder no celular dele. Hum. E eu falei, que isso? Ele, você sabe, nem uso o celular, nem apaguei. Uhum. E aí eu aceitei. Porque eu não tinha muito o que falar, sabe? Entendi. Não tinha. E a gente tinha uma grande diferença que ele bebia muito. Todos os dias ele saía pra beber. Todos os dias. 7 dias da semana. E eu não. Então, assim, todos os amigos dele super bebiam e eu ficava sã, assim, no rolê. E voltava pra casa. Só que tinha amigos que podiam me conhecer, tinha amigos que não. E como que era esse negócio? Que ele não te apresentava pra família e você não apresentava ele pra sua família. Por quê? Ele me falava que não era hora de eu conhecer as filhas dele e que ele não se sentia seguro ainda de conhecer minha família. Aí teve um dia que ele espontaneamente quis conhecer minha mãe e a gente foi num bar. E foi super legal. Minha mãe gostou bastante dele, inclusive. E aí eu falei, então tá, então agora é sua vez. E aí ele me apresentou pra uma filha de cada vez. Tinha uma que morava com ele e 2 que moravam com a mãe. Uhum. A que moravam com ele, eu conheci primeiro e ela, assim, foi super receptiva, super me acolheu, de verdade, foi uma fofa. E, assim, a gente trocava roupa entre a gente, sabe? Essas coisas, assim, Uhum. parecia amigas. Claro, vocês têm Só idade que pra ser amigas mesmo, irmãs, né? sim, só que tinha uma coisa assim que me incomodava muito, porque eu tinha 19 anos também, só que eu trabalhava, eu corria atrás das minhas coisas e elas não precisavam disso, né? Uhum. Só que o não precisar fazia elas não saber fazer coisas ridículas. Tipo, elas não conseguiam abrir uma Skol Beats, eu que tinha que abrir. Eu entendi. Eram mimadas Entendeu? total. Não, num nível absurdo. Tipo, eu lembro de um dia que nós estávamos dormindo e uma delas entrou no quarto e falou, depois que eu já tinha conhecido elas, ela entrou no quarto e falou: pai, eu quero que você pegue minha bolsa lá no carro. Nossa. Aham. E aí ele levantou, colocou roupa, porque ele estava de samba canção, colocou roupa e foi lá no carro, pegou a bolsa e voltou. O pai foi buscar então a bolsa pra filha porque ela Foi, mandou. foi. Mas era assim o tempo todo, em todas as coisas. Todas as coisas. Pai, põe uma toalha no banheiro que eu vou tomar banho. Uhum. Nesse nível, isso me incomodava muito. Porque eu falava, cara, as suas filhas, como que elas vão arrumar um emprego? Conta pra mim. Porque ele queria que elas arrumassem um emprego.
Você acha que o chefe delas vai pôr uma toalha no banheiro pra ela secar a mão? Sabe? E aí, isso me incomodava um pouco, mas tudo bem. Eu incentivava ele a deixar elas serem um pouco mais independentes. E uma delas não olhava na minha cara. Eu conheci ela no aniversário dele, um jantar que ele fez. E ela não olhava na minha cara e ficava dando indiretas pra mim e tudo. E assim, ela pediu pro pai dela o acesso à conta dele. E cada coisa que ele comprava pra mim, ele tinha que comprar pra ela também. Nossa. Uhum. Se ela visse assim, tipo, comida não, mas se ela visse assim, essa loja é feminina e ele gastou R$ 500, vai comprar R$ 500 de roupa pra mim também. E ele aceitava isso. Total. Total, total. Eu não sei como. Total. Aceitava tudo. Tudo, tudo, tudo. Isso começou a virar um grande problema, porque eu não podia mostrar pra ele o quanto isso era ridículo, sabe? Uhum. Porque eu ia estar errada e ele achava normal. Eu lembro de dias assim que a gente almoçava e aparecia no cartão dele compra de R$ 6.000. Aí ele ligava na casa dele, ai pai, comprei um celular novo. Assim. Uhum. E eu nunca cheguei nesse ponto de, tipo, ter autonomia de comprar o que eu quiser, de pedir alguma coisa. Eu sempre fui mimada. Entendi. Sempre foi diferente. Sempre fui mimada. Mas com você mesmo não tinha nenhuma treta, assim, pessoalmente? Tinha algumas, assim, mais indiretinhas. Tipo o quê? Por exemplo, nesse jantar do aniversário que foi onde eu conheci uma delas, ela ficava, ai, tô tão incomodada, ai, quero sair daqui, ai, não tô aguentando ver isso. Uhum. Sabe? E ele não tomava atitude nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Teve uma que ficou tão chateada com ele que teve que colocar silicone pra ela perdoar. Ah, elas usavam isso, então, ó, eu tô chateada com a Uhum, sua namorada, papai, então eu vou colocar silicone com o teu dinheiro. uhum, sim. Teve uma vez que nós fomos num mercado e ela comprou vários potinhos de água de coco, sabe? Aqueles de papel que parece todinho. Sei. Vários. E aí, logo em seguida, a gente foi numa padaria. Ela desceu com a gente na padaria e pegou mais desses potinhos de água de coco. Aí eu falei, nossa, mas você não acabou de pegar, tipo, um fardo disso lá? Aí ela falou, mas esse aqui eu também quero levar. Nesse nível, assim, sabe? Uhum. E aí eu falei, nossa, mas a gente acabou de comprar, no mercado tava bem mais barato. Ela falou, não é você que vai pagar. Eu falei, tudo bem, então pode levar. Mas e aí? Ele não falava nada. Absolutamente nada. Deixava elas fazerem assim, tudo, 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 tudo que elas queriam. Só que nisso a nossa relação começou assim. Eu era muito bem tratada, eu tinha uma vida de luxo, tinha tudo que eu queria. E aí eu ia, na verdade, para a cidade dele várias vezes para ver, assim, para vê-lo de final de semana. E ele começou a ser ciumento, possessivo, absurdamente possessivo. O que aconteceu um dia, assim, de exemplo? Ele ia num aniversário onde eu não podia ir, porque tinha pessoas lá que não podiam me conhecer. Aí eu peguei e falei, tudo bem, então eu vou numa lanchonete com uma amiga minha. Na época eu tinha feito uma cirurgia de saúde mesmo, não fiz nenhuma cirurgia estética, de saúde. E eu não tava tão bem, não tava 100%, tava aí uns 80%. E eu falei pra ele, vou comer alguma coisa com a minha amiga e tal, e aí depois do aniversário você me avisa. E aí, nesse dia que eu fui com a minha amiga pra lanchonete, ele foi pro aniversário e simplesmente a lanchonete fechou. Era um bar, a lanchonete, sabe? Uhum. E aí fechou, deu tipo meia-noite, assim, meia-noite não, 1 hora da manhã mais ou menos, começou a fechar. Aí eu falei pra ela, olha, tem outro bar do outro lado da rua. Vamos pra lá porque daí a gente espera ele, porque eu não quero mandar, eu não podia ir embora de outro jeito, ele tinha que me buscar. E aí eu falei, olha, é melhor a gente ir pro outro lado da rua, a gente fica ali naquele outro bar, esperando,
E quando ele falar que tá vindo do aniversário, eu aviso que nós estamos aqui. Ela falou, tá bom. Quando eu coloquei o pé pra fora do bar, eu vejo o carro dele no estacionamento do bar que eu tava. Ele te Aí eu seguia? falei, ué? Aham. Foi aí que eu descobri que ele me seguia. Ele não foi pro aniversário, ele ficou lá no carro me espionando entre as janelinhas do bar pra ver se eu ia fazer alguma coisa. Aí eu entrei no carro e falei, o que você tá fazendo aqui? Você não foi no aniversário? Aí ele falou, por que você saiu do bar sem me avisar onde você ia? Aí eu falei, eu não ia pra lugar nenhum, eu só ia pra lá, né? Expliquei a situação, eu só ia pra lá pra te esperar sair do aniversário. Aí ele falou, pra onde você ia? Você não vai mentir pra mim. E eu falei, calma, eu só ia pra lá. E aí ficou um clima super chato, super chato. Aí ele levou minha amiga embora e a gente foi embora. E aí começaram a acontecer várias coisas assim. Quando eu tava na minha cidade, por exemplo, por diversas vezes, assim, me ligava de vídeo pra saber onde eu tava, com quem eu tava, o que eu tava fazendo. Isso foi se tornando ridículo. E eu, o tempo todo, sendo moldada por isso. Só podia usar as roupas que ele comprou, que eu nunca fui de usar roupas vulgares, mas era isso que eu usava. Só usava salto, roupas coladas e vulgares e desse jeito. Só que isso só quando eu tava com ele. Quando eu não tava com ele, eu não podia nem usar as roupas que eu ganhei com ele. As pessoas em volta que viam assim, que você, que era uma moça humilde perto dele, mas aí você tava Uhum. começando a ter as coisas. O que as pessoas falavam? Você diz em relação a me alertar ou em relação a julgar? Em relação a tudo, assim, porque, por exemplo, você aparecia com roupa. Uhum. E aí, o que os outros falavam? Mas todo mundo sabia. Tipo assim, a minha mãe, quando ela viu ele, ela já sabia. Ela falou, você tá seguindo os mesmos passos da fulana, que é a minha outra amiga. Aí eu falei, Todo mundo tô sabia que sim. você era uma sugar baby. Não, eu nunca falei, mas todo mundo entendia. E Entendeu? você não se Tava na sentia cara. mal com isso, não ficava com vergonha? Não, não, eu não ficava com vergonha. Eu me sentia mal por, tipo, ele combinar comigo de ir em tal lugar que ia conhecer os meus amigos e não ir. Entendeu? Eu me sentia mal dele cancelar coisas, dele ser chato comigo em alguns momentos na frente das pessoas, essas coisas. Agora de Sugar Baby, não. Inclusive, eu era tão inocente na época, Rufus, tão inocente, que ele trabalhava com esse negócio de empréstimo de dinheiro e tal, e ele trabalhava pra. Mas era tudo legal, não é um agiota. É tipo, empréstimos para aposentados, sabe? Sei. E isso responde a vários bancos, né? Então, quando esses gerentes de bancos vinham para a cidade dele para fazer alguma reunião, ele levava eles na zona. Entendi. Ele me falava, eu tenho que ir, é onde ele quer ir, mas eu não vou fazer nada. E eu falava, tá, tá bom. Só que aí, muito mais que financeiramente, eu comecei a ficar muito dependente emocional dele, porque era uma nova eu, sabe? Com aquelas roupas, aquele estilo, era super sofisticada, ia onde queria, tinha dinheiro pra tudo. Era uma nova eu. Então, eu ainda tava tentando entender quem que eu era. E tudo que ele falava pra mim, eu acolhia. Sabe? Então, tipo, você não pode falar tal coisa. Ah, tá bom. E aí eu comecei a ser o que ele queria que eu fosse. Então, o meu emocional começou a depender muito dele. Teve um dia que a gente brigou feio, bem feio. E aí ele me levou no shopping e ele falou assim, vou no banheiro. Aí eu falei, tá bom, ok, né? E fiquei lá vendo outras vitrines. E aí quando eu olho pra trás, tá ele com um anel, com um anel, tipo uma joia, me pedindo em casamento. E você aceitou? Aceitei. Então aí vocês Aceitei. noivaram. Sim. Só que era um negócio muito eu e ele, porque as filhas jamais poderiam saber. E aí eu aceitei. E aí nós fomos vendo uma casa maior, sem contar pras filhas.
uma casa maior. Aí ele foi de antemão, antes de comprar a casa, ele alugou a casa e foi se mudando com as filhas para poder eu chegar depois, sabe? Uhum. E aí a gente foi na Etna, que não sei se você conhece, é uma loja bem cara. Sei. Tem mais caras, né? Mas a Etna é uma loja que estava muito fora do meu padrão para comprar móveis, por exemplo. Para comprar um copo, beleza, mas para comprar móveis, eu não tinha dinheiro. A gente foi na Etna e comprou tudo o que eu queria. Tudo. Eu quero essa mesa de jantar, eu quero essa estante, eu quero esse sofá. Tudo. A casa ficou assim, exatamente do jeito que eu queria. Exatamente. E eu morando em outra cidade ainda, vindo aos finais de semana. E aí, ele. Tudo certo, assim, tudo encaminhado. A gente não ia casar na igreja, porque ele achava ridículo isso. Eu também não fazia questão, não. Nunca fiz, mas a gente não ia fazer isso. Aí, eu peguei e decidi que eu ia me mudar de cidade. Comecei a viver pra ele. Aí até o momento que ele falou assim: você não vai mais trabalhar. Se você vai morar comigo, você não vai mais trabalhar. Falei, não, porque pode chegar um dia que, por mais que o emprego seja simples, né? Eu também, eu cheguei aqui e comecei a trabalhar no shopping também. E eu falei, por mais que o meu emprego seja simples, se um dia a gente terminar, eu vou estar fazendo minha carreira, né? Eu não vou estar do zero, de novo, independente de você ir desesperado. E aí ele pegou e falou, não, pra você ficar comigo, você não pode trabalhar. Aí você se tornou E aí, totalmente dependente dele. uh-uh, uh-uh. Foi aí que eu peguei e falei, não, isso não é o que eu quero. E aí foi quando eu abri o jogo e falei, olha, as suas filhas não me tratam bem. Porque assim, também tava acontecendo do que? Com essa casa maior, as duas que moravam com a mãe queriam vir morar pra cá. Uhum. E aí ia morar todo mundo junto. E eu acho que isso ia ser um problemaço. Só que eu tava tentando me aproximar delas e eu não conseguia. E aí, eu peguei e falei, não, isso não é pra mim, suas filhas não me aceitam. Você tá querendo que eu faça tudo do seu jeito, eu não vou poder trabalhar, eu já não posso usar as roupas que eu quero, eu não posso falar com ninguém. Todos os lugares que eu vou, eu acabo achando que eu tô sendo seguida, porque às vezes você me segue, você não fala a verdade pra mim, e eu não quero mais. Aí ele falou, não, eu fiz tudo por você, aquela casa é por você, tudo que a gente comprou, tudo que a gente fez. Eu falei, não tem problema, se você quiser eu deixo com você tudo que você comprou pra mim. Mas eu não vou fazer isso com a minha vida, eu não tenho essa coragem. Eu acho que meu limite era aqui. Você tirar de mim o meu dever de trabalhar, não. Meu dever não, né? O meu direito. E aí foi uma briga fenomenal. E aí eu terminei. Só que depois que eu terminei, eu me arrependi muito, porque eu tava dependente emocionalmente. Uhum. E aí eu queria voltar, mas eu não. Aí ele pegou e falou: não vai voltar. Se você terminou, você terminou. E aí eu via, tipo, coisas, comecei a enxergar coisas. Sabe quando você para pra pensar nas coisas? Tipo, nossa, aconteceu aquela situação. Nossa, que eu fui muito burra, sabe? Uhum. E eu comecei a enxergar tudo isso e falar, não, eu não posso, e ao mesmo tempo eu queria voltar, então eu comecei a sair esporadicamente com ele. Só que aí eu já não tinha mais benefício financeiro nenhum. Vamos jantar, a gente jantava, aí rolava e tchau. Mas ele pagava o jantar. Pagava. Uhum. Pagava. Teve um dia até, por exemplo, que a gente foi para um hotel passar um final de semana, porque ele falou que a gente ia se reconciliar. Chegou lá, ele só queria ir embora. E aí eu comecei a entender que não, o quanto eu tava sendo burra com isso. E depois disso, por exemplo, eu casei com um cara, que eu já terminei, mas eu casei, fiquei quase 2 anos casada. E aí, assim, foi bem monótono, na verdade. E aí hoje eu tô num relacionamento super saudável, onde ele me respeita muito, é muito, muito, muito parceiro, todo mundo vê o quanto a gente é parceiro. A sua essência e os seus direitos não são compráveis. Você pode
usufruir, você pode curtir, você pode ganhar presentes e tal. Isso não existe malefício algum, mas você não pode vender quem você é. Já acabei com todos os vídeos do seu canal. Fico ansiosa quando chega novos. Muito obrigada mesmo, Rose. Eu que agradeço por compartilhar e por compartilhar com todas as nossas amigas. Tenho certeza que a sua história vai servir de inspiração para pelo menos um coração. E já é suficiente, né? Ah, que delícia. Muito bom ouvir isso. Obrigada.